Quero saudar aqui a todos com a paz do Senhor Jesus. Trazer aqui um texto, livro de Gênesis, capítulo 41. Vou ler aqui os versículos 50 e 51. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aqui nós vemos José, os nomes, os significados dos nomes dos filhos de José são muito importantes para nós entendermos um pouquinho daquilo que nós passamos. Cada um de nós passa momento de sofrimento, de dor, às vezes, momentos de lutas que são, assim, para o servo até mesmo incompreensíveis. Por que eu estou passando por isso? Por que na minha vida está acontecendo essa situação? Por que está dando tudo errado? E, na verdade, tudo que acontece nas nossas vidas, como servos de Deus, não é por acaso. Nas coisas boas, que nós nos alegramos, tem um propósito de Deus. Nas coisas que nós entendemos como ruim, que são as provações, que são os momentos de dores, de sofrimento, Deus tem um ensinamento para nós. O importante, nós devemos ter isso no nosso coração, é nós passarmos por todas as situações com o nosso coração em paz com Deus e gratos pelo amor dele pela nossa vida. Se nós alcançarmos esse entendimento da nossa vida, conseguimos prosseguir dessa forma, nós entenderemos por que das aflições, dos problemas, das circunstâncias difíceis que passamos. Então, quando José aqui ele começa a prosperar lá no Egito, depois de longos anos de sofrimento, ele teve ali, o Senhor concedeu a ele uma esposa, e dessa esposa 2 filhos, que os nomes eles refletem, na verdade, aquilo que foi a dor e a tristeza do passado de José. Nós não vamos contar aqui a história de José, depois você leia no livro de Gênesis, finalzinho do livro de Gênesis conta a história de José, uma das histórias mais bonitas que eu entendo na Bíblia, é a história dele. E nós vemos que ele foi vendido pelos irmãos, foi para o Egito, ficou longe do seu pai, que ele amava muito, foi dado como morto. Lá no Egito ele foi preso, foi caluniado, foi preso, passou longos anos na prisão, mas Deus provou ele e o aprovou, porque ele foi liberto da prisão e agora ele foi alçado ali a ser um dos maiores no Egito, era o governador do Egito, só abaixo de Faraó. E Deus trouxe ele a essa condição para que ele pudesse trazer ali para Israel, que eram os filhos de Jacó, os demais filhos, trouxesse livramento para eles, porque a terra passaria por um período de fome, seriam 7 anos de fome, depois seriam 7 anos de abundância e depois 7 anos de fome. E Deus deu uma estratégia a José, que durante os 7 anos que havia abundância na terra do Egito, que ele juntasse em celeiros grãos, e José foi sábio, fez isso, guardou ali, e nos 7 anos ali de fome, ele usou aquilo que ele havia guardado, e a palavra de Deus fala que Faraó ficou rico, enriqueceu a Faraó. As pessoas vinham de outras nações, só havia comida no Egito, era uma grande seca na terra, iam lá e alcançavam ali o alimento, compravam ali o alimento, e o Egito ficou rico com isso. Mas o texto fala que antes que viesse esse período de fome, nos 7 anos de abundância, José teve 2 filhos. E nós vemos aqui que o seu primeiro filho ele recebeu o nome de Manassés, que da palavra hebraica ela traz o significado de esquecer.
Aí o versículo ele fala isso. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Então, porque Deus o tinha capacitado ali a esquecer de todos os seus sofrimentos e dores que ele viveu com seus irmãos, que ele viveu naquele tempo no Egito, antes de ser governador, né? Como José sofreu, quantas dores ele sentiu. Então Deus deu um fruto para ele, que é o filho Manassés, né? Porque ele esqueceu de todo o mal que tinham feito contra ele. E aí nós vemos que também o segundo filho Deus dá para ele, Efraim. A palavra também é braga, que significa frutífero. Então Deus agora torna frutífero José em sua nova terra, terra de sofrimento. O texto ele fala, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então, onde havia dor, onde havia tristeza, onde havia sofrimento, na perseverança de José em não se contaminar, em negar o mundo, e não dar vazão à sua carne, mas ser um servo fiel de Deus, Deus deu frutos a José. E esse é o grande ensinamento para as nossas vidas. A palavra do Senhor fala dos frutos do Espírito, né? E também fala dos frutos da carne. E há uma luta da carne contra o Espírito. Aí nós podemos aqui colocar, né? Quem que vai vencer? A carne ou o Espírito? E a resposta está naquilo que você fortalece mais na sua vida. Se você dá vazão à carne, fortalece a carne, o Espírito vai perder. Se você dá espaço na sua vida para o Espírito Santo de Deus operar na sua vida, o que vai vencer é o Espírito, né? Mas entenda isso, essa luta ela vai ocorrer, todos nós. Mas se nós estivermos dando vazão ao Espírito Santo da nossa vida, vivendo essa experiência diária, Deus vai fazer você prosperar. No momento da aflição, do sofrimento, na terra do sofrimento, Deus vai fazer você prosperar. E você vai dar frutos. E os frutos são aparentes. Você olha para uma árvore e você vê ela tem frutos. E você vai lá e participa e se alimenta dos frutos. Então eles são aparentes. Então você precisa viver essa experiência. Dar frutos, frutos do Espírito, é aquilo que as pessoas vão ver na sua vida. O amor de Deus está presente, elas vão ver nos seus atos. A benignidade está presente, a longanimidade está presente, a paciência está presente. Todos esses frutos serão vistos por aqueles que vão olhar o seu caminhar. Agora, se ele olhar e ver frutos da carne, porque também são aparentes, também eles virão ali que a derrota está presente na sua vida, porque os frutos da carne têm dominado a sua vida. Mas não seja como esses, seja como José, que mesmo na terra do sofrimento ele deu frutos e Deus prosperou a vida dele. Dessa forma, Deus quer prosperar a sua vida. Deixamos aqui essa pequena mensagem, essa pequena contribuição, e que você possa gerar frutos do Espírito e tenha uma vida plena na presença do Senhor. Aqui eu saúdo a todos aqui com a paz do Senhor Jesus.